Hoje eu tenho a honra de receber duas mulheres que, cada uma à sua maneira, representam algo que eu acredito profundamente. Que quando a mulher se cuida de verdade, por dentro e por fora, ela transforma tudo ao seu redor. A primeira é mãe, esposa, atleta e uma das maiores vozes do lifestyle fitness e bem-estar nas redes sociais. Com a sua paixão pela corrida e pelo estilo de vida ativo, ela tem inspirado mulheres a se reconectarem com seus objetivos, a honrarem os seus corpos e a viverem com mais intensidade e sentido a cada dia. Recebam com muita energia e carinho a Marcela Nardes. A segunda é esposa, mãe de 3 filhos, produtora rural, líder cristã e anfitriã de célula na Igreja Videira Cuiabá. Uma mulher que transformou sua fé em movimento e fundou um dos encontros femininos mais impactantes de Cuiabá, o projeto Mãos que Abençoam. Ela lidera com doçura, mas também com firmeza. Ela acolhe, mas também direciona. Ela inspira pelo exemplo. Recebam com muito carinho e honra a Jaqueline Campos. Obrigada a vocês duas e vamos para o nosso bate-papo. Jaque, me conta uma coisa. Você cuida de muita gente, mas eu quero saber quando foi a última vez que você deixou alguém cuidar de você. Então, na verdade, eu acho que a gente faz tanta coisa. Eu estava até falando com a Marcela antes de começar, que a minha vida é bem corrida, né? Então, às vezes, eu tenho que acabar nem aceitando algumas coisas que chegam até mim, porque eu não tenho tempo mesmo. É filho, é casa, é o meu trabalho, né? Meu lado profissional, meu marido. Então, assim, o Mãos que Abençoam, que, assim, fora isso, eu tenho o pessoal, as mulheres da célula, eu sou anfitriã de célula também, então eu tenho que cuidar do pessoal da célula. Tem muita coisa, muita tarefa. E eu acabo, muitas vezes, não tendo tempo até de me deixar ser cuidada, né? Mas você acaba chegando uma hora que você fala, eu preciso ser cuidada também. Acho que é aquela hora que você tá mais cansada, que você se sente, por exemplo, ai, não tá legal a minha imagem, começa a ter algumas coisas também de saúde, né? Porque o corpo, ele fala muito pela gente. Então, quando você acaba deixando ele como segunda, terceira opção, daqui a pouco ele começa a mostrar que ele também precisa dos seus cuidados, né? E fora isso, você acaba falando assim, pô, eu tenho que deixar o meu marido cuidar um pouco mais de mim, eu preciso ir lá e falar para minha pastora que eu também preciso de uma cobertura espiritual, né? Eu tô passando por muitas coisas, eu tô assumindo muita responsabilidade, eu tenho tomado muitas guerras, né, espirituais, então, assim, preciso também de ajuda. Então, assim, eu acho que eu acabo deixando mesmo quando eu tô sentindo. Porque normalmente eu toco o barco e eu acabo me deixando sempre em segundo lugar, né? E as coisas que eu escolho, os projetos, os filhos, as coisas eu acabo colocando sempre à frente. Eu sei que isso não é o correto, mas eu tenho levado a minha vida desse jeito. Entendi. Eu acho que é muito comum, né, a mulher ela se colocar nesse papel, ainda mais quando nós temos tantos pilares, né, para preencher. É, eu já aprendi há algum tempo que para eu conseguir ajudar quem está de volta, eu tenho que estar bem. Então, hoje eu priorizo, até fiz, né, o desafio da constância essa semana com as mulheres, eu falei assim, a gente tem que se priorizar em primeiro lugar, para a gente dar conta de quem a gente ama. Então, realmente, hoje eu priorizo minha saúde, sim, em primeiro lugar. Exatamente. É que, na verdade, a gente precisa daquela base forte para a gente conseguir carregar o resto, né? E eu acho que vocês, né, e eu até convidei vocês duas com esse objetivo, existem 2 pilares fortes aqui, né, que eu vejo em você. Você, o lado espiritual, e você, o lado da saúde, do corpo, da constância, né, nesse sentido, assim. Então, eu vejo 2 mulheres fortes com 2 pilares fortes, né? E é por isso que vocês estão aqui, para vocês me ensinarem também um pouquinho a melhorar, né, esses 2 pilares mesmo, porque vocês são inspiração para mim também. Que benção. Obrigada, que bom. Eu falo que quando a gente troca, né, faz uma troca, quando a gente está numa conversa com outras mulheres, a gente sempre aprende uma com a outra, né? Com certeza. Não tem como você sair dali sem levar nada. Você vê, eu tô aqui falando com a Marcela, já tô aqui aprendendo, né? Então, assim, na verdade, ela é uma pessoa que ela é totalmente saudável, é do esporte, né? Então, eu sou uma pessoa que eu acabo orando, Marcela, para o Senhor me dar saúde. Senhor, me dá saúde, né? Mas você tem que fazer sua parte, Mas eu preciso né? fazer a minha parte. E eu comecei a fazer a minha parte porque nós somos
um ser triuno, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E aí, o que acontece? Nós precisamos ter um equilíbrio, né? Com certeza. Não adianta só eu cuidar do espiritual e não cuidar da parte do meu físico e a parte da minha alma, né? E cuidar só do corpo e não cuidar da alma. Ou só cuidar, ou muitas pessoas que têm cuidado muito em excesso do corpo e deixado a alma, né, que é o seu psicológico, seus sentimentos e o teu espírito para depois. E vai acabar deixando, levando, acaba que você fica uma pessoa que você só é o que você tem por fora, não tem nada por dentro, é uma pessoa que depois que ela sai do espelho, ela tá totalmente destruída, não né? é o que é real, né? O que é real nosso é o espírito, né? A matéria, ela acaba, né? Então, o que vale mesmo é o nosso espírito. Então. Porque nós, na verdade, nós somos templo do Espírito Santo, né? Então, nós precisamos estar atentos, não deixar o nosso corpo de lado. Então, assim, às vezes, quando eu vejo que eu me excedi em comida, eu me excedi em alguma coisa, eu corro aqui para Renata. Essa semana eu resolvi que eu preciso começar a fazer esporte. Até vi falar o assunto que você falou aqui, que você soltou lá um desafio, né? Eu achei muito legal. E eu voltei a praticar esporte essa semana com meu esposo, fizemos caminhada. E eu baixei um negocinho no meu celular, porque eu não gosto de ir na academia. O tempo que eu levo para mim ir, para mim parar o carro, para mim chegar lá, fazer o exercício e voltar, eu acho que esse tempo de ir e voltar, eu perco muito tempo. Então, eu acabei buscando no meu celular um aplicativo que eu faço todo dia na minha casa 20 minutos de exercício sozinha. Tipo um treino funcional. Um treininho funcional, eu não preciso de professor, eu não preciso de material. Você faz com o seu próprio peso. Eu achei muito legal. Muito legal. Porque eu passo bastante tempo do meu dia em casa, né? As minhas manhãs eu fico em casa, que é o tempo que eu tenho para mim estudar a Bíblia, fazer o meu devocional, fazer minhas orações. É um tempo mais tranquilo para mim e administrar as coisas da minha casa. A pessoa tem que adaptar no seu estilo de vida. Sim, ninguém é igual então, a ninguém, ninguém né? é igual a ninguém. Sim. Então, é isso que eu falo. Mas tem como você fazer Sim. no seu estilo de vida. Tem como você adaptar esses 20 minutos. Isso que eu falo, o que vale é a constância. Exatamente. Você está ali fazendo, independente do seu estilo de vida, a gente sempre encaixa. Porque a gente sempre procura arrumar uma desculpa. Exato. Em vários âmbitos da vida. Por exemplo, eu não tô magra porque eu não tenho tempo, eu trabalho demais, então eu não tô podendo ir na academia. Ou, machuquei meu joelho, machuquei minha coluna, não tem essas? Então, eu não tô podendo comprar um Mondiaro. Agora não dá. Então, agora não dá. Então, você tá sempre arrumando as desculpas. E hoje em dia, se a gente realmente quiser, não tem esse negócio. Eu não tenho tempo. Tá bom, então abaixa aí o aplicativo ou segue lá a Marcela, entendeu? E você vai conseguir fazer o exercício, o desafio, né? Hoje, quais são as 3 prioridades que você coloca na sua vida, assim, que são inegociáveis? Tipo assim, exercício físico eu sei que é algo inegociável pra você. Quando eu não deixo você fazer, você fica até brava. Então, hoje eu falo que a minha prioridade na vida é Deus, em primeiro lugar. Depois, eu cuidar de mim. E hoje eu falo que depois vem o meu marido. Por quê? Eu já criei meus filhos, eles já estão independentes, já estão cuidando da vida deles. Os meus pais já estão na idade, também estou ali com eles. Mas o meu parceiro de vida é ele. Eu falo, não tenho vergonha de falar. Então, eu estou com ele desde criança. Então, estou envelhecendo com ele e eu falo para ele, porque eu quero envelhecer com ele do lado também. Né? E a gente estando junto, a gente estando bem, o resto. Então, hoje eu coloquei na minha vida essas prioridades. Deus, para eu dar conta de cuidar os meus entes, né? E o meu parceiro de vida. Maravilhoso. Quando você fala que você, você está entre sua lista de prioridades, o que é cuidar de você? Cuidar da minha saúde. O que é inegociável no cuidar da sua saúde? A sua alimentação, assim... O equilíbrio. Exercício, alimentação, o descanso, porque também eu falo que o descanso, ele, né? Claro, ele é necessário. Então, tá sempre buscando o profissional para me ajudar, porque sozinha você não dá conta, né? Você mesma sabe que tá me acompanhando eu aí na menopausa, então a gente tem que ter o profissional. E você também sabe que eu não faço nada sem orientação de um profissional. E é nesse aspecto que eu falo. E você? Então, eu concordo com a Marcela, né? Primeiramente na minha vida é Deus. Então, eu não negocio
o meu momento com o Senhor durante o dia, todos os dias eu tenho que ter o meu momento. Eu falo que a gente é um alimento para mim, então eu preciso mais do meu alimento espiritual do que o meu alimento físico hoje. Não negocio os meus domingos. Você pode me convidar para a festa que você quiser. O horário do meu culto é o horário do meu culto. Não negocio. Quarta-feira é o dia da minha célula. Eu não negocio. A não ser que eu esteja doente. Ou a não ser que eu esteja numa viagem. Mas, fora isso, eu procuro até viajar em dias que não são o dia da célula. Então, o Senhor hoje está em primeiro lugar na minha vida, dentro da minha casa. E eu tenho passado isso para os meus filhos também. Né? Em segundo lugar, porque eu preciso estar bem para me ajudar as pessoas. Então, quando eu vejo que tem alguma coisa que não tá legal em mim, eu corro também. E assim, eu preocupo com a minha alimentação, eu preocupo com a minha parte também emocional. Eu acho isso muito importante, né? Nós precisamos estar atentos às emoções, aos sentimentos, né? Então, eu preocupo com isso, com o meu descanso, como a Marcela falou. Apesar de eu fazer um monte de coisa, às vezes eu falo assim, tô exagerando, vou parar, vou descansar, quero um final de semana, quero dar uma viajadinha, né? Aproveitar o Diego um pouco. E em terceiro, o Diego, porque como a Marcela falou, os filhos, eles vão embora um dia, né? Eles não são nossos, eles são do mundo. E no final vai ficar eu e o meu marido, eu e o Diego, um com o outro até o último dia, né? Porque eu também, graças a Deus, eu tenho hoje na minha vida o Diego que vai ser para sempre, em nome de Jesus, porque é isso que diz a palavra, né? E na palavra o Senhor nos ensina que o nosso esposo, o nosso cônjuge, ele tem que estar à frente dos nossos filhos, né? Então, Com assim, certeza. e aí depois vem os nossos filhos. Perfeito. E vocês me falando isso, né, me traz até algo que a gente tinha escrito aqui, que talvez aquela questão do mito da mulher invencível, sabe? Da gente tentar equilibrar tudo isso, né? Tentar equilibrar diariamente essa parte espiritual, equilibrar nós mesmos, a minha alimentação, a alimentação da nossa casa, a minha atividade física e também a parte mulher, esposa, né? E é natural, né, com o decorrer da vida, a gente não ter tanta energia, a energia diminuir, né? Tipo assim, nossa, eu conseguia fazer a mesma coisa que eu tô fazendo agora com muito mais facilidade. Hoje eu sinto mais cansaço e tudo mais. E isso é normal, porque depois dos 40 anos ali, né? A gente tem uma queda hormonal muito grande. Então, a gente tem uma queda hormonal de estrogênio, de testosterona, enfim, tem picos de cortisol que são ligados ao estresse, que fazem a gente sentir mais, o corpo sentir mais, o corpo precisar descansar mais do que ele precisaria antes. E ter um acompanhamento, né, avaliar isso e entender que o corpo ele não é invencível e que a gente precisa de ajuda, o corpo precisa de ajuda, né, nesse ponto, é importante até para a gente conseguir ter essa constância, conseguir fazer o que a gente precisa fazer diariamente e não se sentir culpada por não dar conta. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu precisava fazer tanta coisa, eu não consegui fazer nada pelo cansaço. E aí você se culpa como mulher, Como né? mulher, exatamente. Eu posso falar que eu tenho sentido isso já, sabe? Eu tô com... Passei dos 40. 40 a mais. Tá ótima. E aí, eu sou mãe de um menino de 27 anos, um homem, né? Foi mãe nova, e né? de um menino, que eu falo um bebê, mas ele já é um menininho, de 5. Então, eu vejo essa diferença hormonal, Renata, no meu papel como mãe. O que eu tinha energia para fazer com o Flávio Jorge, quando eu tinha lá meus 17 anos, eu não tenho mais a mesma energia que eu tenho com o Diego, jamais, sabe? Às vezes ele quer, mãe, vamos brincar, vamos nadar, vamos isso, vamos aquilo. Eu falo, ai, Jesus, será que eu vou dar conta desses trem tudo? Ainda bem que o Diego é um pai bem presente e ele é bem ativo também, o meu esposo. Então eu falo, ai, Diego, vai. E aí eu acabo fazendo o papel de mãe nas coisas que tomam menos o meu fôlego, a minha energia. Tipo, levar na escola, sentar para fazer a tarefa, fazer dormir, ler história, né? Participar da refeição e dar a refeição para ele, ajudar ele nessas coisas. Mas essas coisas de esporte, de atividade, eu hoje, carregar a criança hoje já é bem pesado, entendeu?
que é um meninão. Então, assim, Uhum. hoje eu já sinto que eu tenho mais dificuldade. E eu venho sentindo, eu não sei como que a Marcela, ela já falou que tá até com você com acompanhamento, e eu também, eu vim sentindo, com o passar, esse ganho de idade, quanto mais eu ganho idade, mais eu vejo que eu tenho perdido energia. Sim. Sim, é natural, né? É natural, mas tem remédio, Sim. né? Tem Assim, como. tem como a gente organizar tudo isso e com... Qual que é a palavra que eu posso dizer? Tem como a gente utilizar hormônios, porque isso eu acho importante falar, né? Porque tem muita gente que tem medo de utilizar hormônios, medo de câncer, medo, né, de outras questões, mas com responsabilidade, para trazer qualidade de Qualidade de vida. vida. Porque eu tenho muita paciente que vira para mim e fala assim: olha, eu não quero usar porque eu tenho medo. Mas a minha resposta sempre é: olha, eu nunca vou te indicar algo que vai te trazer algum dano. Se eu tô te indicando é para te dar mais saúde e mais qualidade de vida. Então, quando a gente fala de reposição, é também trazer isso de volta, trazer um pouco desse fôlego de volta, porque é importante na produção energética do corpo, né, como um todo. Acho Com que nem só certeza. no fôlego, né? Melhor, posso falar porque eu já fiz reposição hormonal com a Renata. E faço, né? E eu sinto que quando tá acabando, tá dando prazo de acabar essa reposição, eu me sinto mais cansada, o meu sono não é legal, o libido também diminui bastante. Aí você vai lá, você coloca uma testosterona. E aí E tá tudo certo. aí você fica lá, sabe? Já você vira outra pessoa, tá Mas é tudo importante pro certo. relacionamento do casal, que é um dos pilares que são importantes na vida de vocês. Com certeza. Eu tenho um marido que fala assim pra mim aqui: doutora, deixa pra sempre nesse boleto aqui, ó. Quando tiver, acabou, renova, porque muda a vida do casal. Reacende a chama, né, na vida do casal. E a gente não pode deixar apagar, né? A gente tem que estar Não. sempre atento, cuidando. Como eu mexo com espiritualidade, com as pessoas, né? Eu vejo muitas mulheres se queixando que o casamento não vai bem. E aí você começa a conversar, a pessoa fala assim: tem 6 meses que eu não fico com meu marido. Eu tenho 1 ano que eu não fico com meu marido. Eu falo: oi, como assim? Não é, isso não tem como acontecer. Se o seu Sim. marido não tá ficando com você, ou ele tá com problema de saúde, ou ele tá ficando com outra mulher. Porque é normal do homem, é um instinto dele, ele ter relacionamento, ele se relacionar. É Essa saudável, parte, né, do entendeu? casal. Sexual. Então, como que Eu acho pode? que a mulher tem que estar atenta a isso. É, Porque o dele já é natural. é. A gente que sofre mais com essa mudança de hormônio, aí vem a menopausa. Então, acho que depende da gente e tem mulher que deixa a desejar isso. Né? Sim. É. Tem mulher que fala assim: ah, não tá me procurando, ainda bem. Tipo assim, né? E tem E que não é avaliar normal como um isso. todo. Não é É, não normal. é. E esse negócio do ainda bem pode depois trazer resultados que não são legais, são muito ruins. Sim. Né? Então, nós precisamos estar atentos. Meu marido, por exemplo, eu sei que ele é uma pessoa muito ativa. Então, se eu vejo que tem ali 3 dias que ele não me procura, epa, tem alguma coisa errada. Ei, e aí, né? Vamos Aí atualizar. ele falou assim: você não me procurou, mas você que me procura. Sim. Então, assim, vamos arrumar esse negócio aí. Sim. Eu tô sempre vigiando. A né? rotina, né, do É. casal, com certeza. E, Má, deixa eu te falar. Em relação ao seu corpo, existiu algum momento em que você, enfim, que o seu corpo pediu socorro de algum jeito e que você falou: não, eu preciso avaliar isso melhor? Já. Teve uma época que eu estava sentindo muito cansaço, sabe? E eu vi que não era uma coisa normal, porque eu sempre fui ativa desde os meus 20 anos, né? E logo já fui procurar, sou dessas, eu não espero. Falei, não tá normal, e realmente eu estava com começo de anemia. E uma pessoa que Já tá come com- super bem, sempre comeu bem, E né? aí eu tava. Então, é o organismo da o mulher, organismo. não tem como. Sim, não tem como. Então porque a você tem que anemia- prestar atenção, né? Então, na hora eu falei, isso não é normal. Esse cansaço, essa Sim. vontade de não fazer exercício. Sim. E aí realmente eu tava com anemia. O corpo fala, né, Marcelo? Fala. E Você assim, tem que saber ouvir, né? a deficiência nutricional, que enfim leva à anemia, não é só deficiência nutricional, porque igual eu falei, você come bem. Então não é isso só, né? Às vezes a pessoa acha assim: ah, mas eu já como saudável, então não vou ter problema nenhum. Não, não é Não isso, é. né? Tem sempre que estar ali vigiando, pra não- Check-up, né? fazendo o Anual. check-up anual. E você, Jaque, quando que seu corpo pediu socorro, que você falou: nossa, o que tá acontecendo?
Então, eu não sou muito de ficar doente, sabe, Renata? Eu também faço check-up. Principalmente quando você acaba pedindo, você, sem a gente vir, ela começa a mandar mensaginha. Ei, chegou já o dia de você fazer os exames, estou mandando laboratório na sua casa. Então, hoje tá tão fácil da gente fazer exames, né, que eu acabo, sem sentir nada, eu tô fazendo. Mas, eu tive uma época também, um tempo, né, um período que eu senti muito cansaço. E foi meio que nesse negócio quando eu fiz 40 anos, eu vi que o meu corpo respondeu diferente. Falou, opa. Eu falei, alguma coisa mudou. E eu tinha vontade de ficar deitada mais tempo do que o normal. Tudo eu tava com preguiça, desanimada, sabe? E eu sentia cansaço, como se a minha energia tivesse sido sugada. Exatamente. Sabe uma coisa que vocês têm em comum? E que melhorou muito já, né? Que vocês não têm mais esse problema. Mas era a qualidade de sono. Ai, sim. Né? Graças a Deus. Graças. E me preocupava muito, porque a vida inteira eu dormi bem. Nunca dormi muitas horas. Dormia poucas horas, mas horas com qualidade. Entrou a menopausa. Ai, nossa. Você sabe, né, Rê? Sim, ela sofreu muito com Sofri isso. porque para mim não dormir bem é o caos. Mas começou a alterar sua qualidade de sono até antes de alterar os seus hormônios. Sim. Né? Foi bem antes, né? Porque a gente olhava e falava assim, não, mas não tá alterado. E foi antes. Então, assim, Porque sono essa também pode ser sensibilidade. emocional, né, Marcela? Às vezes você tá com um problema, você Mas fica assim, o ansiosa. emocional, assim, vai um tempo, né? Não é assim constante. O nosso ficou bem. O nosso não, meu, né? Porque ela que cuida. Mas melhorou muito com a reposição hormonal, sabia? Foi. E é muito comum as mulheres que entram nessa fase de perimenopausa, que é até mesmo antes da alteração hormonal acontecer, os sintomas iniciais acontecerem, você ter essa alteração de sono e você achar que é só porque pode ser emocional. Muitas pessoas têm, né? Mas achar que é só emocional e não conseguir o tratamento correto porque você começa a reposição hormonal ou não faz reposição hormonal e aí você fica sofrendo ali muito tempo com aquilo. Então, é um dos sintomas que eu acho que drena muito a nossa energia. Muito. Não dormir bem. Ai, não. É verdade. Eu posso falar pra vocês que eu fiquei 10 anos da minha vida sem dormir bem. Então, eu dormia medicada com Zolpidem 10 miligramas. E aí, um dia, né, eu cheguei, eu tenho mania de fazer jejum. Quando eu quero alguma coisa, eu faço, e mesmo quando eu não quero também, eu faço. E aí eu tava querendo que o Senhor me mostrasse algo na minha vida, e eu falei, Senhor, eu não aceito, então o Senhor vai me ajudar, e o Senhor vai me mostrar isso aqui, porque eu quero saber. E aí eu senti no meu coração de fazer um jejum. Aí quando foi para me fazer, eu falei, mas o que que eu vou fazer, né, de jejum? E aí o Espírito Santo, ele falou muito assim, firme comigo sobre isso. Ele falou assim, você vai parar de tomar o remédio. Aí eu falei, ah, não, meu Deus, o remédio? Não é possível que eu tô sentindo isso, né? Que o Espírito Santo tá falando isso pra mim. E eu tinha medo de não ter o remédio. Eu viajava, eu tinha que ter remédio sobrando, porque jamais eu podia ficar sem o remédio, sabe? E se eu ficasse um dia sem o remédio, eu parecia assim, aqueles zumbis. Eu não dormia de jeito nenhum. Total do remédio. 100%, né? E aí eu entendi que nós não podemos ser dependentes de nada a não ser do Senhor. E mesmo eu falando que eu era dependente só do Senhor, eu não era. Eu estava dependente do remédio. E aí eu falei assim, então tá. Eu deixei numa segunda-feira de tomar o remédio. Eu não dormi nada na terça, não dormi na segunda. Na quarta-feira eu tava mal, péssima. E aí eu cheguei na célula, eu falei pro meu líder, eu falei, olha, eu preciso de oração, eu não tô dormindo tem 2 dias, eu tô fazendo um jejum, e o jejum é um remédio. Nós oramos nesse dia por isso, e eu dormi 1h30. E aí foi gradativo. No segundo dia depois da oração eu dormi 3 horas. Eu só sei que com 7 dias eu dormi uma noite inteira. E hoje eu durmo mais do que eu dormia antes. Com o remédio. Zero remédio. Zero. Que é um sono de qualidade, Sono de qualidade, não fiz E o desmame. remédio não entrega isso. Né? Você sabe que mesmo eu passando por isso, eu nunca quis remédio para dormir, né, Rê? Sim. Nunca. Sim. O máximo que deu foi a melatonina bem fraquinha, mas eu Sim. nunca tomei um remédio para dormir. Mas sabe que a melatonina, sempre quando eu vou passar para um paciente, ele pergunta para mim, mas eu vou ficar dependente disso?
E, na verdade, a melatonina ela é um hormônio que nós produzimos, né? O hormônio do sono. E quanto mais a gente regula o nosso sono, menos a gente precisa dela. Precisa dela. E o seu corpo, ele vai te responder. Por exemplo, às vezes o paciente começa com uma melatonina de 5 miligramas, que eu já acho alto, 3 miligramas. E aí ele vai regulando o estilo de vida, qualidade de sono, higiene do sono e tudo mais. E aí aí ele já tá com 1 miligrama e de repente ele fala, olha, com essa dose eu tô acordando meio ressaqueado no outro dia. Quer dizer que a dose tá alta. Tá. Então a gente consegue tirar, porque na verdade ela tá regulando o ciclo circadiano, né? Que é o ciclo do sono e do acordar do nosso corpo. Então eu não considero ela como um remédio de dependência, assim. Né, como o Zolpidem. O Zolpidem, ele é uma medicação que muitas pessoas estão hoje dependentes dela, né? E que a longo prazo, é até importante falar, a longo prazo ela pode alterar a nossa cognição, ela pode alterar a nossa memória, porque como a Jaque falou, que ela sentiu isso, né, por 10 anos, o Zolpidem, ele é um medicamento que você dorme, mas você não descansa. Então, você não tem o sono REM, que é o sono reparador, que é o sono onde você vai trazer memória de volta, cognição de volta, que você realmente vai ter as memórias ali guardadas. Você sabe que eu percebi que eu tava ficando esquecida. Sim. E já tem o quê? Uns 10 meses que eu não tomo medicação. E eu vejo que hoje eu consigo não esquecer nada. Sim. Ó, há pouco tempo que eu tirei, perto do tanto de tempo que eu tomei, e eu já não tenho mais. Você esses tomou durante esquecimentos. quantos Sim, anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Sim. É. Mas a Jaque foi forte, perseverante. É, porque... Porque tirar de uma vez é fácil, perseverança. É. Você faz um desmame, na verdade, Tem né? que fazer. Mas aí eu falei, não, já que é pra fazer, vamos fazer. Mas também Deus tocou no seu coração, né? Foi algo que ele levou pra você. A sua fé também, Você sabe né? que eu tive também uma experiência no nascimento do Diego. Quando eu descobri que eu estava grávida, olha que interessante isso. O médico falou, eu falei, olha, eu tomo remédio para dormir. Isso vai afetar o bebê? E ele falou, não, só que a hora que a criança nascer, ela vai ficar meio sonolenta. Eu falei, oi? Eu falei, já pensou se ainda faz meu filho ficar meio lerdão, né? Eu saí de lá naquele dia, eu falei, não vou mais tomar. Mas eu fiquei meses para mim poder começar a dormir. Não foi como dessa vez. E aí, quando o menininho nasceu, saiu da barriga, no outro dia eu fui e coloquei o Zolpidem na minha boca. Nem, sabe? Parece Sim. que é uma coisa que eu fiquei dependente mesmo. Sim. E Você continuei vê tomando. O que a É maternidade igual álcool faz, também. né, gente? Olha, interessante saber o que a maternidade faz. Exatamente. Faz. Não, traz uma força que a mulher... força. Que a gente não sabe de onde que a gente tira. Mas o álcool também, né? Durante a maternidade fica 0 álcool. Aí criança sai, Eu também fiquei de boa, a maternidade inteira. mas você tá com esse projeto 0 álcool agora, né? Dia de semana. Ó, eu falei que depois da pandemia, eu falei, gente, eu não lembro um dia que eu fiquei sem tomar pelo menos uma taça de vinho. Eu falei, não, agora eu vou dar um tempo, vou ter a competição, né? Sim, Falei, sim. e tô super de boa. Mas Eu sou aquela pessoa que quando eu decido fazer uma coisa, eu E faço. faz. Então, vamos lá. Então, se a versão de vocês de 5 anos atrás, pudessem ouvir vocês agora, o que vocês falariam pra ela? De 5 anos atrás De pra 5 agora. anos atrás. Profundo, né? Profundo. Eu acho que eu aprendi muita coisa de 5 anos pra cá. Principalmente, eu acho que a leveza, a de querer ter pessoas próximas de mim que me fazem bem. Sabe? Não ter preocupação de ter que fazer algo que eu não quero para agradar uma pessoa que realmente não tem por que estar ali do meu lado. Então, isso eu não faço. Saber falar não para certas coisas. Então, hoje eu faço com maior facilidade da vida, sem me culpar, sabe? Hoje eu quero paz, quero leveza na minha vida. Só. Isso vem com a maturidade mesmo. Com né? certeza. Então, assim, hoje eu falo não para coisas que eu não tô afim de falar. Fazer fácil. Antigamente, sabe, eu ia mesmo contrariada, porque tinha que dar, assim, um respaldo para a pessoa, sabe? Não, acabou isso. Então, eu acho que... Maravilhosa. É da maturidade, né? Eu tenho muito que aprender ainda, isso aí. E você, não é fácil já? a gente falar não, mas quando a gente aprende, fica bom falar, sabia? É.
Eu tô aprendendo. Tô falando não agora direto. Tô gostando de falar. Vou ter que colocar isso no meu porque dia a dia. eu preciso ser verdadeira, né, Marcela? Não adianta eu só dizer sim, 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 e aquele sim acabar me desgastando, eu fazendo porque eu tenho que agradar as pessoas. Eu também cheguei com 40 anos, eu ainda não era a mulher que eu sou hoje. E eu falo que eu tive um novo nascimento, né? Então, hoje eu sou uma outra Jaqueline. Sim. Que é de 4 anos para trás, né? Primeiro que há 5 anos eu tive o Diego, então eu tive uma outra maternidade. Se eu pudesse ter sido mãe, como eu fui do Diego, lá atrás, para o Flávio Jorge, para Maria de Lourdes, é totalmente diferente, né? Então eu consegui ser uma mãe calma, uma mãe paciente, uma mãe mais amorosa, uma mãe mais presente, né? Então eu vivia a maternidade, eu queria estar perto dele, nos mínimos detalhes, sabe? Então eu estava num momento onde financeiramente eu era melhor, eu era mais madura, o meu corpo respondeu melhor do que nas outras 2 gravidez, porque eu acho que a minha cabeça estava mais cuidadosa, então eu não comia mais qualquer E coisa. você foi mãe muito nova também, né, Muito Jaque? nova, né? O Fui mãe do primeiro Flávio filho. Jorge com 17 anos, Então, né? E aí a maturidade também. E assim, eu entendi também que eu não precisava mais só dizer sim, eu não precisava mais sentar em qualquer mesa. Então, hoje, eu entendi que o tempo é uma coisa muito preciosa. Então, eu não quero mais perder meu tempo com qualquer coisa, com qualquer pessoa, né? Então, assim, eu perco meu tempo com você, mas vai valer a pena? Será que você quer? Vai Ou eu tô agregar? falando só por falar, eu tô perdendo meu tempo e você, na verdade, nem quer que eu faça aquilo por você, né? Então, às vezes, você quer orar para uma pessoa, a pessoa nem quer a sua oração. É Então, porque a nem gente tem tudo que que é tomar importante cuidado. pra você é importante pra pro ela. outro, né? Então, antigamente, eu acho que eu era uma pessoa que eu sentava nas mesas que as pessoas escolhiam para mim. Eu tava em qualquer lugar, legal, vou sentar, não tem problema. Hoje não. Hoje eu escolho onde eu vou gastar o meu tempo. Hoje eu escolho quem são as pessoas que eu vou dividir, né? A Jaqueline, que eu vou ter os meus momentos de qualidade, que eu vou compartilhar das minhas dificuldades, das minhas alegrias, Da sua intimidade, né? da minha intimidade. E aí, dentro disso, desse seu processo, né? Vocês duas, na verdade, nesse processo de autoconhecimento, vocês criaram 2 projetos distintos, né? Conta um pouquinho do seu projeto. Então, hoje eu comecei a ser influencer natural, né? Até incentivando o esporte, a corrida, abrir o Instagram, porque muitas pessoas na época queriam me seguir e o meu Instagram era fechado, era Marcela Djavan. E de repente Lembra chegou. até hoje, vício por corrida. E aí eu comecei a correr com 33 anos, porque a corrida veio bem depois já do meu estilo saudável de vida. Eu comecei com 20, a corrida chegou com 33. Só que quando a corrida chegou, a primeira corrida eu já corri muito bem. E já comecei a subir em pódio, já comecei a se me destacar. Então veio aquelas pessoas curiosas desse conteúdo de corrida. Na época não eram muitas mulheres que corriam, né? A querer me seguir, eu abri o Vício por Corrida. E aí eu comecei a ver a diferença que eu estava fazendo na vida dessas pessoas, incentivando mulheres a correr. E ali eu comecei a compartilhar o meu estilo saudável. E essas pessoas vieram crescendo comigo, até que veio a pandemia, a corrida parou, né? Então aí veio o e-commerce, então entrou a Marcela Nardez com moda. Então uma coisa foi puxando outra, né? Só que assim, nesse meu conteúdo, Marcela Nardez hoje, o que eu gosto mesmo é isso, é o lifestyle. É mostrar para as pessoas que a gente consegue envelhecer bem, dentro do equilíbrio. O meu não é nada exagerado. Tudo que eu faço é uma constância. Hoje o wellness está em alta, que aí, né, tá. O wellness faz parte da minha vida desde os 20 anos. Então não é uma coisa que eu faço com obrigação, que eu faço com sofrimento. Não, é natural da minha vida mesmo. E eu acho que isso eu consigo passar uma verdade para as pessoas. Que verem que isso aí não é modinha, não é. Então, assim, a Marcela não chegou aos 50 anos, vou fazer esse ano 50 anos, com esse corpo, sabe? Falar, é genética. A genética ajuda, mas não é. Sim. Né? Você precisa ter uma alimentação saudável, você precisa ter um exercício, você precisa ter um estilo de vida, né? Sim. E dentro do equilíbrio.
E dentro também, que eu acho que muito me ajuda a estar onde eu tô hoje, é essa leveza, Uhum. sabe? Sem obrigação, sem ter que abrir mão de certas coisas. Eu nunca deixei de ir numa festa porque amanhã eu tenho uma corrida, não vou acompanhar meu marido, jamais. Aham. Eu vou curtir a festa sim, porque a prioridade é estar ali com Uhum. ele. E no outro dia, se eu acordar bem, eu vou. Se eu não acordar, eu não vou. Sim. Mas sempre dá certo, eu vou, corro. Ainda... Ainda ganha pódio. É, mas eu acho que é isso. Então, acho que hoje eu gosto dessa minha vida de influenciadora por causa disso. E A que você moda depois toca, né? entrou, tudo, mas o que mais é isso. Já ajudei várias pessoas com Isso. depressão, sabe, que começaram a correr, que, sabe, vivia depressiva, hoje já faz maratona. Tem vários depoimentos, né? Meus filhos, por exemplo. Eu falo assim que filhos não vão fazer o que a gente fala. Que a Uhum. gente é exemplo dentro de casa. É. Então, hoje, assim, meus filhos têm aquela fase de criança, de adolescente, que come tudo errado. Desde que eles nasceram, eu já comia certo. Hoje, eles já maduro, eles comem o que eu como. Um tá morando lá em Madrid, liga, mãe, como que eu faço esse grelhado? Mãe, como que eu faço isso? Como que eu tô... Então, é muito Corre legal isso. maratona. Os dois estão correndo. Então, enfim, Acho que um fazia até faculdade de tênis, né, Marcelo? ele estudou numa academia de tênis na adolescência. Hoje ele corre comigo. Uhum. Hoje ele faz todo esporte. Ele continua jogando tênis, faz tudo. E eu acho que isso que é bacana. Então, eu mostrar essa parte, tanto para os meus seguidores e para quem está em volta de Tá mim. deixando um legado, né? Tô, De saúde. com Propósito, certeza. né? É. Propósito. E o seu? Então, o Mãos, na verdade, não é um projeto da Jaqueline, né? Não. Não, eu falo que o Mãos é um projeto que nasceu do coração de Deus mesmo. Quando eu abri o Mãos, eu tava sem Instagram. Sem Instagram pessoal, eu não, assim, na minha cabeça eu não queria mais mexer com o Instagram. Não, larga a mão do Instagram, perco muito tempo e eu fico vendo coisa das pessoas, as pessoas vendo minhas coisas. Nem todo mundo gosta da gente, né? Então, Você não tinha como um trabalho, né? não Tipo, tinha como era só trabalho. pra- E eu achava que Isso. eu também colocava coisa que era desnecessária. Eu falei, então já que eu não, o negócio não tá, eu não preciso disso para trabalho, e às vezes eu coloco coisa que eu não deveria colocar, porque, sei lá, não é todo mundo que gosta da gente que vai estar vendo. Então eu não quero ter Instagram. Fiquei um bom tempo sem Instagram, nem eu nem o Diego tínhamos Instagram. Aí um dia eu estava num aniversário meu, e a Jamile, dona da Prince, que é nossa amiga em comum, ela vendeu um Espírito Santo pro meu marido. E aí ela falou assim, Jaque, vamos fazer uma peça do Espírito Santo para a gente vender pro pessoal da sua igreja? E aí eu vou dar parte dessa venda para a igreja. Ah, vou falar com o pastor, vou ver se tudo bem, se a gente pode fazer, né? Se ele falar que sim, ok. Aí ele falou, não, pode fazer, Jaque. Aí eu falei, mas vou fazer o quê? Ela, não, se vira. Aí você que vai fazer. Falei, meu Deus, e agora? E aí eu moro lá no Florais, tem um salão que cabe umas 150 pessoas. Eu falei, eu vou fazer um evento para mulheres, né? Com palavra, com uma médica, chamei a doutora Elaine, que é uma dermatologista, né? Para falar também nessa parte de saúde. Que ela deu um testemunho lindo. Testemunho maravilhoso, Lindo né? testemunho. E vou fazer um jantar legal, e ali as mulheres vão se encontrar, elas vão conversar, vão testemunhar umas com as outras. Vou fazer um momento de mulher, legal. Fiz. Vendi os convites, né? Eu fiz para 150 mulheres, e isso foi em novembro, eu faço aniversário dia 3 de novembro. Eu precisava vender, tipo, em 30 dias, 150 convites. Eu falei, vou vender para quem isso? Olha que doidura, o que eu fui inventar de fazer isso, né? Aí acabou que um dia eu lá preocupada com essas vendas, aí o senhor falou comigo, ó, você faz isso, 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 me deu as instruções certinhas. E eu fiz, fui obediente, vendi todos os convites, ainda outras pessoas quiseram comprar, eu não tinha mais, porque não tinha onde colocar gente. E aí fizemos, foi um sucesso. E nesse evento, eu chamei uma menina para tirar foto, e ela falou, fiz uma página no Instagram, e aí as mulheres entram nessa página para pegar suas fotos. Tá bom, né? Ela fez lá, a Mãos que abençoa a página do Instagram. Quando eu fui desfazer a página, porque todo mundo já tinha passado uma semana do evento, já estavam as fotos lá, eu vi que tinham 190 pessoas seguindo a página. E aí o senhor falou comigo, né? Não desfaz a página. Usa essa página para você falar do meu nome, para você falar de mim para as pessoas.
E através da internet, você vai conseguir falar para muito mais pessoas do que para essas 150 mulheres e para essas mulheres que você tem na célula. E eu falei, meu Deus, será? Eu nem sei mexer com o Instagram, né? Como que eu vou começar a falar assim do nada de Deus? Dia 31 de dezembro de 2024, isso foi em 2024, eu falei pela primeira vez no Instagram. Eu chamei a Maria de Lourdes, o namorado dela na época, e eles falaram, não, tia, mãe, vamos fazer, eu te ajudo, não sei o quê. Eu, tá bom, beleza. E aí ela me ajudou, e ele me ajudou, e eu comecei a falar, ela comprou um microfoninho pra mim, um negocinho de luz, e aí ela me ajudava, né? E eu fui fazendo a minha cabeça, eu ia falando, eu chamava pessoas para falar comigo, né? E aí eu ia postando palavras de Deus, postava louvores. Só que aí chegou o final de janeiro, ela tinha que voltar para São Paulo, que ela estava estudando lá. Falei, aí meu mundo caiu. Falei, agora minha social media. Aí eu falei, não, gente, eu vou fechar esse negócio aqui, eu não dou conta disso aqui, não. Aí o meu pastor falou para mim, falou, Jaque, eu tenho uma pessoa que cuida do meu Instagram, né? É uma agência, e chama ela, conversa com ela. Vai que vocês se identificam e ela pode cuidar do seu Instagram também. Ó, não ia falar isso pra ninguém, mas como é pra você, eu vou te dar essa dica. Aí eu falei, beleza. Aí eu olhei o Instagram do pastor, ele tinha lá 30 e poucos mil seguidores. Eu conto essa história, né? Eu falei, eu queria ter esse número aqui de seguidores, igual do pastor, né? Vou chamar essa mulher. Aí eu chamei e comecei a conversar com ela e ela, o coração dela também foi envolvido, o Senhor pôs graça no coração dela e ela entendeu o projeto e ela falou, não, eu vou entrar nesse projeto com você. E nós começamos em fevereiro, já tinha 4.000 seguidores. De 31 de dezembro, só eu e a Maria de Lourdes fomos para 4.000 seguidores em fevereiro. E nós começamos um trabalho em 2025, né? 2025 eu fiz o outro evento do Mãos, para as mulheres, mas eu já fiz para 400 mulheres e no final eu tive que colocar 500, porque eu vendi 500 convites. Eu não consegui vender mais porque eu não tinha onde colocar pessoas, né? E convites muito mais caros do que o primeiro. E eu falei, Senhor, e agora, né? Como que eu vou vender esses 400 convites? E aí o Senhor me deu a estratégia novamente, Marcela, e eu vendi 80% dos convites em 2 horas, num café da manhã que eu fiz para 40 mulheres. Sabe? Foi assim, coisa de Deus mesmo. E hoje a gente tem um ano de dezembro de 2025. Não, um ano que a gente tem, que eu tô com a Analine em fevereiro, fez agora um ano, né? Nós estamos com 175 mil pessoas. Olha. Vidas, eu falo, né? Vidas. Onde 95% dessas vidas são mulheres, né? E o que o Mãos é? O Mãos, a gente ajuda mulheres evangelizando, orando com elas, ensinando para elas o propósito de cada uma como mãe, como esposa, né? Levando para essas mulheres cura, porque muitas mulheres que estão ali são muito machucadas. Quando você está muito machucada, você perde a sua identidade, você não consegue enxergar o teu propósito. A mulher, ela tem que ser a cura da casa, né? Como que ela vai ser? Tem. Ela não... Uma mulher curada, ela é uma casa saudável inteira. Eu falo, a mulher é a base da casa. A mulher é a base. E aí eu tô muito feliz. E também nesse ano, o que a gente entendeu? Que o Instagram também era pouco. Então nós começamos a sair com Mãos para a rua. Aonde, Jaqueline? Levando a palavra de Deus para mulheres que não conseguem ir até ela. Como assim? Abrigo dos idosos, para aquelas senhorinhas, eu acabo falando pros velhinhos, olha aqui, esse evento aqui é para mulher, tá? Mas eu vou deixar vocês participarem. E eles amam, né? Hospital do Câncer, onde as mães e os pais estão com as crianças lá dentro hospitalizadas, então elas não podem sair dali naquele momento, então eu levo a palavra do Senhor lá para dentro. Uma casa de apoio a mulheres que são retiradas dos seus lares porque elas sofrem todos os tipos de abusos, retiram ela e os filhos porque elas estão em risco de vida, então elas são mantidas pelo Estado, escondidas, as pessoas não podem saber que elas estão ali, então elas não podem sair daquele lugar, aí a gente vai lá para dentro pra gente levar a palavra do Senhor, e eu tenho visto assim, o Senhor agindo grandemente através do Mãos, na vida de pessoas. Com certeza, e você como porta-voz de tudo isso, né? Assim, vocês são mulheres inspiradoras, cada uma, né, com seu propósito, né, cada uma com seu propósito, mas ambas aqui eu já recebi pacientes
falando que veio por causa de vocês mesmo. Porque viu que você estava aqui e vocês trazem um brilho tão grande, essa energia, esse brilho tão grande, essa leveza, que é algo que vocês comentaram muito aqui, que eu acho que as pessoas acham que é minha culpa, e não é, gente. Tem a ver mais com elas do que... É mais sobre vocês do que sobre mim. E eu sou muito grata por poder, enfim, né, participar dessa jornada com vocês. Obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço também. Muito legal você fazer esse bate-papo e a gente interagir e saber aprender, né, com o propósito da Jaque, porque eu sou uma pessoa que eu adoro incentivar, né, mulheres, mas eu gosto muito mais de aprender com outras mulheres. Ai, com certeza. Eu acho que Eu isso acho aqui é ouro, que né? é ouro. Então, tudo onde a gente aprende, eu acho que a gente consegue depois passar também para as outras pessoas, né? Com mais. Eu só tenho a agradecer você, Renata. Eu não concordo quando você fala que você não tem nada a ver com isso. Você tem sim, eu acho que você nos ajuda em muitas, Com certeza. muitas partes que a gente precisa, nos orientando, né? Colocando o que está faltando dentro do nosso O equilíbrio corpo, né? no nosso corpo. Então, você tem ajudado a mim, Jaqueline, e eu creio que através da sua vida você tem ajudado muitas pessoas que entram aqui nesse consultório te procurando através da medicina, sabe? Porque são vitaminas, são hormônios, são coisas que o nosso corpo, sim, tem deficiência, né? E só através da medicina que elas vão ser colocadas ali de volta. Marcela, nem preciso falar, conheço a Marcela desde criança, eu me inspiro nela, nessa parte de ela começou um projeto e ela está até hoje. Olha, eu tenho que correr muito para me chegar nos 50 anos igual a Marcela. Já nem sei se eu consigo não, porque eu já perdi muito Lógico tempo. lógico consegue. Mas assim, ela inspira como esposa, porque ela conheceu o Lauro, eu lembro com 15, 14 anos, sei lá, foi o primeiro namorado dela, e você vê, ela tá aí com 50, junto com ele, teve 2 filhos maravilhosos, uma super mãe, né? Hoje ela é uma mulher que inspira tantas mulheres nessa parte da moda, né? Não é difícil o que ela faz, só quem vive esse mundo é que sabe que a gente faz por amor. Né? Ela faz por amor ao esporte, ela faz por amor à moda, que ela se encontrou ali, e eu faço por amor ao Senhor e pelas pessoas, porque muitas vezes eu falo, meu Deus, como eu tô cansada hoje, mas eu falo assim, não, Senhor, eu vou obedecer, e eu vou lá e vou fazer assim, do jeito que o Senhor quer, e parece que é naquele dia que a gente atinge mais pessoas, né, Marcela? É naquele dia que você consegue ser instrumento de transformar a vida de alguém. Eu acho que você passa por isso lá no seu Instagram também. Com certeza. Todo dia. Vários testemunhos, né, de pessoas. Muitos. Todo dia. A gente tenta. Isso, assim, faz eu continuar. Mas eu acho que a maior, assim, uma prova de fé que deve ser gigante Nossa, essas maratonas que ela faz, imagina lá, nos 20 quilômetros lá. Só Deus pra carregar, minha filha. Sobrenatural, é espiritual também. Então a gente vai fazer um bate-bola de mitos e verdades sobre confissões que eu escuto no consultório todos os dias. E a gente vai, eu vou falar, vocês vão me falar se já pensaram nisso, mas sem julgamento, tá bom? Então, confissão 1. Se eu me sinto bem, não preciso fazer exame. Tem que fazer sim. Nunca pensou, né? Você sempre fez, né? Eu sempre faço, eu nem penso. Já pensei, gente, confesso. Ah, não, tô bem, vou fazer exame por quê? Ah, não, tá, vou fazer porque ela tem que ver lá o que tá acontecendo comigo pra poder me dar medicação, né? Ela é uma das pacientes que eu mando a pessoa ir lá tirar o sangue. Acho que eu já mando antes, não, né? ela me manda sem eu pedir e eu tenho que mandar lá pra casa dela. Então, vocês vão ver que existem 2 tipos de pessoas dentro do consultório. Aí ela fala assim... Mas eu cuido das duas. Mas você fez o exame em novembro, nós estamos em fevereiro ainda. Já venceu meu exame, tem certeza? Bom, mas assim, o ideal, né, é a gente fazer um exame, eu falo, completo, uma vez ao ano, e aí a gente avalia. Se tá realmente com alguma coisa alterada, a gente vai arrumar a casa e avaliar o que estava alterado em 3 meses. Ah, deu tudo certo? Então, depois de 6 meses, a gente vê de novo. Então, assim, esse negócio de fazer uma vez ao ano e tchau, beijos, não é verdade. Não é o ideal, né? Eu não acredito. Então, a confissão 2 é: cansaço é coisa da mente e falta de foco é falta de fé. Essa é o...
Cansaço não é coisa da mente, não. É coisa que acontece mesmo, de verdade. Sim, mas muitas pessoas acham que não precisam procurar, né, ajuda, que o cansaço tá ali porque todo mundo se sente assim, né? E eu vejo muitas pessoas que vêm com esse sentimento, a gente vê os exames, melhora, fala, nossa, melhorei muito. Eu falo assim, olha, você estava tão acostumado a estar cansado que você nem sabia o que era normal mais, né? Então tem isso também. Confissão 3. Quem malha não precisa se preocupar com colesterol. Nada a ver, gente. Eu Tem não sei, sim. gente, porque eu acabei de começar a malhar agora. Então, eu me preocupo com colesterol, sim. Mas mesmo quem malha também tem que preocupar. Porque é algo, muitas vezes até genético, né? Da pessoa, às vezes come bem, mas é o colesterol alterado pela genética. E não é, você malhar não é a segurança que você nunca vai ficar doente. Jamais. Então, Confissão 4. Suplemento resolve o que a alimentação não consegue. não acredito. Eu acho que ajuda, mas Eu acho acho que que tem coisa ajuda. que você tem que comer alimento mesmo, né? Sim, com certeza. A base, né? É assim, ó, não dá pra fugir do básico bem feito. Então, o básico bem feito. A palavra tem que já fazer. fala, ele suplementa. Exatamente. Né? Exatamente. Mas tem gente que não come uma salada, uma frutinha, não vai no banheiro e quer ficar tomando fibra. Gente, não pode fazer isso. Não rola. Vou viver de água e fibra. Tipo, o intestino funcionar, não dá. Depois dos 40, é só ladeira abaixo. Se você quiser, né? Se você Se quiser. se você permitir. Exatamente, maravilhosa. Não preciso nem falar, né? Reposição hormonal é coisa de mulher velha. Não acho que acredito não nisso também. também. Já vi muitas mulheres novas precisando de hormônio, sim. Porque isso vai da pessoa, cada uma tem seu tempo. Com certeza. Ó, eu vou me colocar nesse lugar, porque depois que eu tive o Eduardo, eu vi o meu metabolismo virando outro, os meus hormônios ficando de um jeito que eu nunca tinha visto. E muito disso, gente, vem porque hoje em dia é muito comum utilizar anticoncepcional há muito tempo. E os anticoncepcionais acabam com a gente. É uma menopausa química. Eles fazem você não ovular. Eu usei anticoncepcional uma vez na minha vida. Porque você passava mal? Porque antigamente era diferente, né? Os anticoncepcionais. E aí eu passei muito mal e aí eu optei por fazer tabelinha e camisinha. Então eu não tomei anticoncepcional. Nossa, maravilhosa. Deu muito certo pra você. Eu tenho um pouco de medo de tabelinha. Pra mim. Mas eu engravidei com tabelinha. Eu vi, gente, não Mas, façam gente, tabelinha. pode falar a hora que é pra ser. Mas você engravidou uma vez, né? Às Que vezes foi dos gêmeos, eu já né? vi pessoas que têm DIU e engravidam. Sim, Entendeu? Então, muitas, exatamente. Quando chega a hora. Quando chegar Quantas pessoas que não conseguem ter, adota, logo em seguida, Deus abençoe. Deus abençoa. Então, É verdade. Então, realmente, a parte hormonal, ela não é uma coisa da idade, tem muito mais a ver com o estilo de vida também da pessoa, até, do momento em que ela tá passando, do que a idade. Tá, na verdade, aqui, no nosso encerramento, vocês falaram sobre o projeto de vocês, né? Aquilo que Deus moveu na vida de vocês, no coração de vocês, para levar e para abençoar a vida das outras pessoas. Você nesse processo de estilo de vida saudável e você também falando da palavra de Deus e tocando, né, na vida das pessoas, conhecendo o Senhor, né? Porque muitas pessoas não conhecem o quão maravilhoso Ele é. E agora eu quero que vocês falem para suas seguidoras mesmo o que vocês querem levar para a vida delas. Bom, o que eu quero passar para vocês é que vocês cuidem realmente de você em primeiro lugar. Se precisar de ajuda do profissional, não ouse não procurar, procure sim, porque você tem que estar bem. Ter Deus na sua vida em primeiro lugar, depois você, para você conseguir cuidar de quem realmente está ao seu redor. Acho que é isso. Amém. E você? O que eu posso falar, o que eu desejo para todas essas mulheres que estão nos ouvindo hoje, né, é que elas se curem primeiramente por dentro e depois por fora, né? Porque muitas vezes a gente tem na cabeça que a gente precisa cuidar do cabelo, do rosto, da pele, né? Mas por dentro nós estamos acabadas. Então, nós não precisamos ser só uma capa. Nós temos que ser
cuidadas por dentro também, né? Que vocês não se deixem, vocês procurem ajuda, vocês busquem, né, a parte espiritual. Eu falo que eu não prego bandeira de igreja, eu escolhi a minha igreja, mas todo mundo tem a sua, todo mundo tem o seu tempo de encontrar Jesus. Então, muitas pessoas falam que conhecem Jesus, mas eu sinceramente, fui conhecer Jesus verdadeiramente com 40 anos de idade. Eu achava que conhecia Jesus, né? Então, hoje eu vivo um amor por ele que me completa. Eu achava que eu era completa, mas eu sempre estava em busca de algo. E hoje eu tenho um amor que me completa e eu não busco mais as coisas que eu buscava antes. Então, eu acho que nós precisamos nos encontrar, né? Nos completar com o Senhor e cuidar da gente para que a gente possa estar cuidando dos nossos filhos, do nosso esposo, das pessoas que estão à nossa volta, né? Para que a gente seja luz na vida de outros, para que a gente seja paz onde a gente estiver, né? Para que a gente seja amor perto das pessoas que a gente convive. Bom, senhoras, e para mim, o que eu queria deixar para vocês é o seguinte: cuidar de vocês não é egoísmo. Olhem para dentro de vocês, avaliem o que vocês precisam realmente mudar e busquem o caminho. E eu vou estar aqui para ajudar. Com certeza. E você viu que no final a gente falou a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso que eu estou aqui, eu estou unindo propósitos. E uma coisa encaixa a outra, porque não é só sobre uma coisa, nós precisamos ter equilíbrio em todas as nossas áreas, né? Uhum. O que você falou, que nós somos um ser triuno. Triuno. Corpo, alma e espírito. Amém. E terminamos com essa frase.